Boa noite, meu nome é Matheus. Vamos fazer uma mini aula aqui rapidinho sobre o romantismo no Brasil. Bom, para começar a falar no romantismo no Brasil, vamos falar onde e quando ele começou aqui no Brasil. Começou com a publicação do livro de poemas de Gonçalves de Magalhães, chamado Suspiros Poéticos e Saudades. Isso aconteceu em 1836. Teve uma revista francesa chamada Revista Niterói, que foi publicada em Paris, que também ajudou muito a trazer esse gênero aqui para o Brasil. E as principais características do romantismo aqui no Brasil são o amor platônico, o idealismo, idealização da mulher, indianismo aqui no Brasil foi muito forte, o tema nacionalista, a cultura brasileira. Junto com esse nacionalismo tem o culto à natureza, a flora, a fauna brasileira, sentimentalismo exacerbado, religiosidade, né, num período muito que o catolicismo era muito forte aqui no Brasil, religiosidade, idealização da mulher. Mas é claro que essas características não chegaram aqui no Brasil de uma vez só. Elas não surgiram todas em um instante. Houveram fases nas quais vários autores publicaram várias obras com características diferentes que foram sendo reunidas e associadas ao romantismo ao decorrer do tempo. Então, a primeira fase foi a que houve o nacionalismo e o indianismo. Iniciou a preocupação com a natureza, o sentimentalismo, a religiosidade, nacionalismo em geral, a cultura brasileira, expor a cultura brasileira, a sua fauna, a sua flora, a sua população indígena, também a europeia, a relação entre todas essas diferentes culturas em diferentes ambientes. Autores de destaque: Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, Teixeira e Souza, José de Alencar, autor do folhetim que nós estamos fazendo atividade hoje. Na próxima geração, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire trouxeram algumas outras características para o gênero romântico aqui no Brasil. Essa geração foi conhecida como a geração do mal do século, uma geração ultra romântica. Aqui a gente começa a deixar de lado o nacionalismo e a gente se preocupa mais com um romance muito negativo, muito pessimista. Naquele que tem aquelas desilusões, aquelas tragédias, né? Exaltação da morte. Por exemplo, na Viuvinha, que nós lemos nessa atividade, existem muitas dessas características pessimistas, na qual o personagem deseja cometer suicídio em certo momento, uma exaltação da morte, fuga da realidade. Terceira fase romântica que ocorreu depois, também chamada de geração condoreira por causa da poesia libertária e social. Autores que se destacam: Castro Alves, Tobias Barreto, Sousa Andrade. Ela também é chamada de hugoana por causa do autor francês Victor-Marie Hugo. E nessa geração, o foco traz a característica mais importante do romantismo, a liberdade. Então, essas são as 3 gerações do romantismo aqui no Brasil. Uma atividade que eu gostaria de sugerir para quem esteja assistindo é ler 3 obras podem ser de duração de tamanho diferente ou do mesmo tamanho, mas bem curtinhas, românticas, só que de períodos diferentes do romantismo aqui no Brasil, para entender e refletir sobre quais são as diferenças entre cada período, se são todos iguais ou se existem diferenças ou
se os primeiros são caracterizados por alguma coisa em particular e os outros também, porém eles acrescentam algum outro elemento. Então, com isso, eu deixo vocês aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.